Olá, amados, a paz de Arruxa. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Lucinho, da Igreja Batista da Lagoinha. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui como é que tá. Assim tá bom, né, amados? Dá pra... Vamos então continuar aqui, tá, amados? É um namoro que acaba, acabou. É uma notícia ruim financeira, acabou. É uma decepção com a igreja, acabou. Joga tudo no chão. O lobo mau vem, soprou, já cai tudo. Então vocês vejam uma decepção com a igreja, seja, tipo, a pessoa não pode se decepcionar e sair da igreja, porque eles pensam que as pessoas que saem do templo físico é porque se decepcionaram, né? E tanto é, amados, que quando eu me casei, as pessoas pensaram, né? Depois que eu me casei, pouco tempo depois, eu descobri toda a podridão que há no sistema religioso, e aí pesquisando, eu resolvi sair. Mas eu saí por quê? Por decepção? Não, eu saí porque eu vi que está errado, e eu decidi ser o templo, e não ir mais a templo. Então foi uma decisão minha de seguir o verdadeiro e único pastor, porque ele é o único pastor, Yahushua. Entendeu? E aí eu fui para o caminho, que é Yahushua, mas para isso eu fui para a porta estreita, eu saí da porta larga, que é a religião, e fui para a porta estreita. Porque para a gente ir no caminho, andar no caminho que é Yahushua, nós temos que primeiro entrar na porta. É assim que está. Então vocês vejam, mas as pessoas pensam, né, que eu saí da igreja porque o meu marido me tirou, pelo contrário. Ele chegava para mim e falava assim: amor, vamos para a igreja. Olha, amor, poxa, eu não quero mais ir não, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanos. Isso está escrito em Atos 7:48, está escrito em Atos 17:24. Sabe? Ali não é um lugar que o Pai habita e tal. E eu comecei a falar com ele, até que ele também saiu, né? Ele saiu, ele cria no nome Yahweh, no nome Yahushua, mas ele não está em Yahweh, em Yahushua. Ele ainda está preso no sistema. Ele saiu da igreja, mas o sistema não saiu dele. Entende? É diferente. Mas vocês vejam bem, aí a minha família pensa, as pessoas pensam que eu saí da igreja por causa dele, que ele me tirou da igreja. Foi ao contrário. Foi ao contrário. Eu saí porque eu escolhi, porque é a escolha de cada um de nós, amados. É a escolha de cada um de nós. Tanto que a minha irmã já falou para mim: volta para Jesus, volta para a igreja. Aí eu, mas eu estou nele. Aí eles não entendem, porque eles acham que para estar em Jesus tem que estar no tempo físico, sabe? Então vocês vejam bem como é que são as coisas. E aí aqui ele está falando tudo físico, amados. E aí quando ele fala saiu da igreja por alguma decepção. Só que não é. As pessoas estão saindo da igreja hoje por quê? Porque elas estão ouvindo a voz do único pastor, que é Yahushua. E não estão mais ouvindo a voz de estranhos. Isso aqui é estranho. Esse aqui ele tá falando, ó, pra mim não tá falando nada. Porque você tá falando físico. Tá falando tudo físico, não tá falando nada no espírito. Por quê? Porque esse aqui eu tô ouvindo o que ele tá falando pra mostrar o engano da religião às pessoas. Mas pra mim, ele é um estranho. Eu não estou ouvindo nada que ele tá falando. Por quê? Porque ele tá falando no físico, não tá falando no espírito. Porque Yahweh, ele fala no espírito. Ele não fala no físico. É diferente. Vamos continuar. Mas Deus quer que a gente seja como os atuais prédios do Japão. Os prédios do Japão hoje são preparados para terremotos de até 10 graus na escala Richter. Sabe o que é 10 graus? Vocês vejam que ele tá falando tudo, né? É coisa física. Aí ele botou Provérbio 24:10 e ele só falou um versículo e até agora ele não está falando nada da Bíblia. Vocês vejam que eles fazem isso, é uma tática deles. Eles botam um versículo para dizer, tipo, estamos lendo a Bíblia, né? Mas eles não falam nada do que está realmente escrito, do que quer se passar. Eles vão e botam outras coisas. Você está vendo que ele está falando, né, do lobo mau, da casa, da torre gêmea, falando dos problemas cotidianos. Agora ele está falando sobre a casa do Japão, que é preparado. Vocês vejam que é tudo coisas físicas. Ó, Provérbios 24. Veja.
Foi esse aqui que ele falou, né? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Tá. Mas o que que ele vai falar sobre isso? Ele não está falando nada sobre o que está dizendo aqui. Entende? Ele está falando de problemas cotidianos e coisa física. Só que isso aqui que está aqui não é coisas físicas. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Ou seja, se você vacila no dia da dificuldade, no dia que você for, rejeitado por amor do nome de Yahushua, como será limitada a sua força? Por quê? Porque a nossa força, ela vem de Yahushua. A alegria de Yahushua é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a gente vacila na nossa fé, é isso que está dizendo aqui. Se a gente vacila no dia da dificuldade, se a gente vacilar na nossa fé, a nossa força será limitada. Por quê? Porque a nossa força não está em Yahushua. Então, se a nossa força não está em Yahushua, então a alegria dele não é a nossa força. É isso que está dizendo aqui, amados. É isso que está dizendo aqui. Mas ele aqui está botando, falando, até agora ele não falou nada do que está escrito aqui no provérbio. Ele só leu e não está explicando, só está falando coisas físicas. Não está dizendo o que está escrito. O provérbio está dizendo o seguinte, que se a gente vacilar no dia da dificuldade, tá? Qual é o dia da dificuldade que está falando? É o dia da perseguição por amor do nome Yahweh e nome Yahushua? Como será limitada a sua força? Por quê? Porque a nossa força não vai estar em Yahushua. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, a nossa força será limitada por quê? Porque nós vamos estar na força terrena e não na força de Yahushua. Que Ele é a nossa força. É isso que está falando aqui. Mas até agora, o Lucinho não falou nada aqui do espírito. Você está falando físico. 2 vezes na humanidade teve terremoto de 10 graus. Um no Chile e outro no próprio Japão. 10 graus, o prédio samba, pra lá e pra cá. E no final ele ri do terremoto e fala assim, chupa! Por que você não me joga no chão? Mas a maioria de nós, vem um ventinho, já cai. Olha os homens do passado como eram. Não paravam nem diante de muitos obstáculos. Os homens de hoje param diante do primeiro obstáculo. Uma coisa dá errada, o que a gente fala? Espiritualizando, que hoje a gente leva Jesus para todas as nossas confusão, né? Acho que Deus não está nesse negócio. Então, viu? Espiritualizando, ou seja, ele leva Jesus a tudo que acontece. É isso aí, eles levam tudo o que acontece nessa vida temporal, né, de problemas cotidianos, de nossas escolhas, a gente coloca como se fosse uma coisa espiritual. A gente não, eles. Porque eu também colocava como provações, né? Mas eles levam Jesus para isso, para as provações, colocando como se fosse assim, uma coisa que viesse de Jesus. Tipo assim, eu estou passando por isso porque eu estou indo na igreja, porque eu estou buscando Jesus, por isso que eu estou passando por isso. Mas eles levam Jesus a isso. Mas eles não seguem a Yahushua, o que Yahushua ensinou. O que Yahushua ensinou, eles não seguem. Eles só levam Jesus para poder dar o pretexto de que tudo que eles estão passando não foi fruto de escolhas dele, mas é porque eles estão indo à igreja, porque eles estão buscando a Jesus num templo físico. Entende a diferença, amados? Vamos continuar. Tem uma coisa errada aqui. Tem uma música de um amigo meu que diz assim: se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Então, uma porta está fechada, eu vou desistir. Isso é de açúcar. Os homens do passado trabalhavam. Deixa eu ver aqui, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Vamos ver se isso está na Bíblia? É do Kleber Lucas, né? Se uma porta se fecha aqui, aqui outra porta se abre. Bíblia. Vamos ver. 1 Coríntios 16, 9. 1
1 Coríntios 16, 9. Vamos ver. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Tô falando nada que disse uma porta se abre aqui, ó, a porta que Yahweh abre ninguém fecha. Ezequiel 46, a porta do ato interior. Então vocês vejam, não tem respaldo bíblico para isso. Não tem respaldo bíblico. Né? Vocês vejam bem. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Né? Mas ele aqui está falando do quê? Do que estava acontecendo com ele. Mas o Krebeluca estava cantando, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Não sei lá o que. Eu dependo. Deus cuida de mim. Eu já até esqueci, gente. Eu sabia essa música de cor salteado, até esqueci. A música, né? Para vocês verem. Que Yahweh, ele liberta mesmo de uma forma transformadora. Libertadora mesmo, né? A escritura diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando o Filho liberta, é liberta mesmo, né? Mas vocês vejam que a maioria das músicas, eu vou ver até depois se eu faço assim, já até me deram sugestões de avaliar músicas, né? Porque essas músicas, a maioria não tem respaldo na Bíblia, né? Você vê, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Essa porta que ele está falando aqui é no físico, não é nada no espírito. Estou falando de porta, tipo, uma porta do emprego se fechou, então vai abrir outra. Tipo assim, entendeu? Estou falando nada do espírito. Nem nessas músicas eles falam no espírito. É tudo físico. Tudo físico. E distorcendo o que está na escritura. Ainda tem essa. Que se a gente avaliar, eles distorcem o que está na escritura. Estudava, cuidava da casa e tudo bem feito. Os homens de hoje só fazem uma coisa na vida e faz mal feito. Aí a pessoa assim, eu não estou dando conta dessa faculdade. Eu estou para morrer, meus quartos estão doendo demais. A minha cabeça está para explodir. Ah, é? O meu pai acordava 4 da manhã, ele estava no tiro de guerra. Quem lembra do tiro de guerra? Só gente mais de 80 anos que lembra do tiro de guerra. Tiro de guerra era o antigo exército. Meu pai, de 4 da manhã às 6 da manhã no tiro de guerra, 7 da manhã ele pegava no banco, trabalhava até às 18, 19 horas ele chegava na faculdade, estudava até às 22, 23, chegava em casa meia-noite, para estar de pé às 3. Fez isso 4 anos seguidos. Se fizer isso com qualquer mortal que está aqui, a pessoa fala assim, Deus me largou. Jesus me abandonou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vocês vejam bem que ele está falando tudo físico. Tudo físico. E aí ele está botando uma coisa, parece até deboche. Tipo, o que Yahushua passou por nós, que ele falou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele está falando como uma coisa assim banal. Né? Tipo, a pessoa está passando uma luta, né? Uma prova, que ele fala que prova, que não é prova, é uma coisa, consequência da nossa escolha, que tudo isso é consequência da nossa escolha, tá certo? E aí ele vai falar, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Gente, é uma coisa assim que, sinceramente, sem palavras, é surreal. É surreal o que ele acabou de falar agora. Ou seja, o que Yahushua falou no madeiro, por nós, por amor a nós, ele está colocando como uma coisa banal. Vocês vejam bem, olha aqui. Esses 4 anos seguidos! Se fizer isso com qualquer mortal que está aqui. Aí, ele está botando o pai dele como maior do que Yahushua, porque o pai dele passou por tudo. E depois ele vai falar, Pai, em tuas mãos, ou seja, uma coisa banal. Ele está falando, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, que foi uma coisa que Yahushua falou quando ele estava morrendo, por amor a nós, por amor à humanidade. Vocês vejam que crueldade que esse homem está fazendo. Com o sacrifício de Yahushua, tipo assim, o sacrifício dele não valeu nada? Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, olha bem.
a pessoa fala assim: Deus me largou. Jesus me abandonou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E as pessoas ainda riem. As pessoas riem de uma barbaridade dessas que esse homem está falando, gente. Porque quando Yahusha falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, foi quando ele estava morrendo. Por amor a nós. Hã? Por amor. Eu vou botar aqui para vocês onde está escrito. Tá? Foi quando ele estava morrendo. E ele está falando de um jeito debochado. E as pessoas estão rindo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Bíblia. Lucas 23, 46. Vamos lá. Lucas 23. É de cortar o coração isso, gente. A gente vê o que a Yahusha fez por nós e as pessoas ainda estarem ainda debochando. Ele falando, as pessoas rindo. E a Yahusha bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Expirou, ou seja, morreu. Vocês vejam bem. Mas ele aqui está falando isso como uma coisa normal, como uma coisa assim, tipo, banal, como uma coisa sem importância. Amados, vocês avaliam. E Yahusha morreu para nos dar a vida eterna, por amor a nós. Ele foi obediente ao Pai, obediente até a morte, morte no madeiro. Mas o Nilson aqui está desprezando isso, está ainda debochando. Isso é um deboche. E por isso que a Escritura diz que esses cães aqui, ó, não vão herdar a vida eterna. Fora ficam os cães. Vocês vejam bem. Olha de novo. E é isso que eles fazem. Como ele está escarnecendo agora, debochando agora do que Yahusha fez por nós, isso é um deboche. Foi isso que eles fizeram quando eles levaram Yahusha. Veja bem, Mateus 26, amados. Veja o que eles fizeram. Quem? Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Yahusha à traição e matá-lo. Aí, mais embaixo, ó. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado o sinal com eles, que era o traidor Judas, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar, com um beijo a ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Yahusha, Judas disse: salve, mestre, o beijou. E Yahusha perguntou: amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Yahusha e o prenderam. Aí, aqui mais embaixo, vamos lá. Os que prenderam Yahusha o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Vocês vejam bem. Na casa do sumo sacerdote Caifás estavam reunidos os mestres da lei e líderes religiosos. Aí os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Yahusha para que pudessem condená-lo à morte. Quem fez isso? Os chefes dos sacerdotes. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas, que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Iarro e reconstruí-lo em 3 dias. Aqui ele estava falando do santuário de Iarro mesmo, porque ele estava falando dele próprio, de Yahusha. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Yahusha: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem?
Mas Yahushua permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exige que você jure pelo Deus vivo, se você é ungido ou filho de Yahweh, diga-nos. Quem falou isso? Caifás, o sumo sacerdote. Tu mesmo disseste, respondeu Yahushua, mas eu digo a todos vós, chegará um dia que vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que acham? É réu de morte, responderam eles. Responderam quem? Os chefes de sacerdotes, mestres da lei, líderes religiosos que estavam reunidos na casa do sumo sacerdote Caifás. Então, alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam trapa e diziam: profetiza-nos, Yahushua. Quem foi que lhe bateu? Quem fez isso? Os líderes religiosos, mestres da lei e sacerdotes que estavam reunidos na casa do sumo sacerdote Caifás. Fizeram isso, debocharam de Yahushua. E ele mesmo profetizou que ele seria açoitado. Quer ver? Seria açoitado, cuspido. O próprio Yahushua profetizou isso um tempo antes dele morrer. Serei açoitado, cuspido, despido. Não, serei açoitado, cuspido, deixa eu ver mais aqui, cadê? Apanhar, cuspido, Bíblia, vamos botar assim, açoitado, cuspido, Bíblia, que o próprio Yahushua falou isso. Peraí. Deixa eu ver onde está escrito isso. Que ele profetizou isso. Ele falou isso antes. Serei açoitado, baterão em mim. Deixa eu botar assim, baterão em mim. Mateus 26, 67. Não, aqui a gente já leu em 37. Vamos ver aqui, Mateus 26, 67. Não, esse aqui não, porque já é o que estava acontecendo, tá? Que esse aqui, o do Mateus 26, 67 que a gente leu, foram os líderes religiosos que fizeram isso. E aqui, Mateus 27, 30, que cuspiram nele e tiraram o caniço, foram os guardas que fizeram isso, tá certo? Só que tem um que fala sobre isso, tá? Serei zombado, deixa eu botar aqui, gente. Serei zombado. Baterão em mim. Disse Jesus. Bíblia. Oh, meu Pai. Que coisa, hein? Porque ele vai falar sobre os líderes religiosos que vão fazer isso com ele. Deixa eu ver aqui, versículos bíblicos. Deixa eu botar aqui palavras-chave, espera aí. De cuspir no rosto e de bater, de açoitar. Cuspir no rosto e açoitar. Jesus. Vamos ver. Ainda tem a unção do cuspe, né, amados? Eu não sei mais onde está escrito, amados. Mas tem um que o próprio Yahushua, ele profetizou que os líderes religiosos, mestres da lei, iriam escarnecer dele, zombar.
Ele falou isso, tá? Ele falou isso. Agora aqui não está dizendo aonde. Não está dizendo qual versículo está falando isso. Entendeu? Deixa eu ver aqui se aqui tem algum aqui que fale. Poxa. Vamos ver aqui esse aqui, Lucas 18, do 31 a 33. Deixa eu ver aqui, porque ele fala isso sim, Lucas 18. a 33, vamos ver. E a Ruth chamou à parte os 12 e lhe disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que o zombarão dele, ou insultarão, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Vocês vejam que é esse aqui. Louvado seja Yahweh. Obrigada, Pai. Que maravilha, hein? Então, veja bem, olha só. É Lucas 18, do 31 ao 33. Vamos ver aqui como é que estão nessas aqui. Lucas 18. 18, do 31 ao 33. E a Ruth é maravilhoso, né, amados? Ele não deixa a gente no engano de jeito nenhum. Dá sabedoria mesmo. Ele que nos dá sabedoria. Veja. Vamos ver como é que tá aqui, ó. E a Ruth levou os 12 discípulos para um lado e disse: escute, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus. Veja, aos não-judeus. Vocês vejam que esses líderes religiosos que ele está falando, que ele fala dos líderes religiosos que não são os não-judeus, são esses maçons. Tanto que a Ruth falou, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E a Ruth estava falando dele, que ele é a pedra angular. E que esses são os construtores, os maçons, que já existiam. Olha, estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele, bater nele e depois matarão. Mas no terceiro dia o ressuscitará, ó. Será entregue aos gentios, ó. Pois há de ser entregue aos gentios. Aqui, ó, pois será entregue aos gentios. Aqui está os não-judeus. Mas a gente está vendo isso, tá? Então vamos lá, Marcos 10, 32 a 34. Vamos ver como é que está aqui Marcos 10, 32, 34? Marcos 10. Né? Do 32 ao 34. Vamos ver como é que tá aqui. Olha. E alguns dos discípulos iam pela estrada subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Yahushua chamou outra vez os discípulos de um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. E Yahushua disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Olha isso! Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Só que esses aqui já são os não-judeus que a gente viu. Eles serão entregues, né, aos não-judeus. Então aqui eles botaram aqui aos não-judeus, mas na verdade vocês estão vendo que os não-judeus são esses aqui, ó, chefe de sacerdote e mestre da lei. Eles vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo, mas em 3 dias, mais 3 dias depois ele ressuscitará. Então aqui, ó, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, aos principais sacerdotes e aos escribas. Então vocês viram o que a gente viu, né, em Mateus 26, que foram os mestres da lei, os sacerdotes, os líderes religiosos que
cuspiram nele, bateram nele e mataram ele. Então vocês vejam bem, tá? Então, amados, eu vou encerrar essa parte, né? Mas Yahweh é maravilhoso, e a Ruxa, né? É muito bom estar realmente no Pai e no Filho, porque ele nos esclarece todas as coisas, que foi somente o Pai mesmo que me deu sabedoria, né? O Espírito que dá sabedoria pra gente achar onde está escrito, porque eu disse que ele falou, ele profetizou contra quem? Contra essas cordas de líderes religiosos, que são esses que são inimigos de Yahushua. Por quê? Porque negam a verdade e preferem a mentira. É isso que acontece. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, contribua, né, compartilhando os vídeos, para que outras pessoas possam ter acesso à verdade, tá certo? E se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos, e acione o sininho para receber notificações, tá? Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.